para repercutir esse caso com as últimas informações e falar da escalada de violência e as propostas do governo para tentar diminuir a criminalidade no país. Vamos conversar agora ao vivo com a doutora Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda aqui ao Brasil News. Muito obrigada, é sempre uma satisfação conversar com vocês. Muito obrigada pelo espaço para que a gente possa, em nome dos delegados de polícia do Brasil, manifestar a nossa indignação, a nossa revolta. Ser policial no Brasil não pode ser sinônimo de ter um tratado certo com a morte a partir do momento que nós entramos em instituições policiais. Nós não podemos normalizar a vida do policial como se fosse factível um dia morrer. Esse policial, esse delegado de polícia, ele foi covardemente, a vida dele foi covardemente roubada por este criminoso, por este covarde, por esse canalha, com um tiro nas costas. A gente não pode mais deixar com que penas tão brandas, com que essa legislação tão frouxa, nos deixe assim tão desprotegidos. Uma covardia, doutora Raquel, e esse criminoso que matou o delegado à luz do dia, de costas, de uma forma covarde, ele já tinha uma ficha criminal. Ele foi identificado pela polícia, se eu não me engano, pela placa da moto, ele tinha uma ficha criminal. E eu te pergunto, doutora, por que ele estava na rua? Ele já tinha cumprido? Era o benefício da saidinha? Ninguém no Brasil, ninguém que comete um crime ter, quando responsabilizado criminalmente, o cumprimento integral dessa pena. O que a gente tem aqui no Brasil é um excesso de direitos para os criminosos, para aqueles que rompem a lei, que violam a lei, e uma ausência de proteção para a população, para o policial, para aqueles que andam e cumprem a lei. O policial, doutora, boa tarde, muito obrigado pela sua disposição em conversar aqui com a gente ao vivo na Rede Brasil. O delegado jovem, não é, praticamente iniciando na profissão, estava num momento... 7 meses, né? 7 meses da corporação, 7 meses, né? Estava num momento de folga, não é? E, enfim, foi morto, já se sabia, a senhora tem a impressão de que o agente do crime sabia que ele era um delegado de polícia, por exemplo? Isso está configurado? Por essas imagens, não tem como a gente ter como conclusão ter sido uma execução. Muito pelo contrário, só pelas imagens, a impressão que dá é que era uma tentativa, sim, de um crime patrimonial. No caso, a tentativa do roubo do celular. Pela forma como ele para a moto a uns 100 metros da vítima, no caso do delegado de polícia, ele já tinha observado o delegado de polícia. Muito provavelmente ele estava com comparsas, com outros canalhas ali no perímetro. Então é o modus operandi desses criminosos. Eles buscam a ausência de defesa, eles buscam a distração, eles buscam a facilidade para a prática criminosa. Então ele não pegou talvez o celular no momento em que foi visualizado, ele parou a moto 100 metros depois, e o que aparenta também é essa reação banalizando a vida humana por ter visualizado uma arma e, muito provavelmente, nessa fração de segundo, ter ali já identificado ser um policial. Doutora Raquel, claro que não dá para cravar, mas o que fica a impressão pelas imagens é exatamente isso que você descreveu, né? Ele vai e dá o celular, ele parece tirar do bolso o celular e dá para o bandido. Nesse movimento que ele faz, a camisa sobe um pouco, então dá a impressão de que o bandido viu que tinha uma arma e já é o suficiente para matá-lo, porque é um policial, é isso que passa a impressão. Agora, a polícia acredita que tenham outros comparsas, que outras motos, porque a gente vê na imagem que passa algumas motos que podem não ter nada a ver com o crime, mas tem essa possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas? O que eu estou falando é por uma estratégia em que esses criminosos eles buscam atuar, eles buscam
praticar esses crimes com comparsas, mas eu não tenho acesso à linha de investigação. Quem está à frente é o Dr. Domingos, o delegado seccional da 6ª Seccional do DECAP, um delegado extremamente preparado, já foi delegado-geral, já foi diretor do Departamento de Homicídios. O delegado executado de forma covarde por esse criminoso estava lotado na seccional do Dr. Domingos e está conduzindo as investigações desde a prática criminosa sem nenhum minuto de descanso para o mais rápido identificar os criminosos, o criminoso e dar a resposta que é a certeza do castigo. Doutora Raquel, eu tenho observado que a moto, em uma infinidade de motos, né, é um veículo, um tipo de veículo bastante popularizado na capital de São Paulo, uma cidade grande que necessita desse tipo de veículo para a sobrevivência de muita gente, na realidade. Mas ela acabou se transformando, eu estou me referindo à moto, ela acabou se transformando em instrumento do crime, não é? Mas, ao mesmo tempo, é um instrumento que possibilita várias pessoas, de subsistência, virou um instrumento de trabalho também. Isso aí tem preocupado a sua associação? A moto, a bicicleta, sim, se tornam instrumentos para práticas criminosas, principalmente em grandes centros urbanos, pela facilidade ao ir em vias contrárias, ao conseguir burlar trânsitos, ao conseguir escapar. Infelizmente, a gente tem que fortalecer, a gente não pode deixar de utilizar veículos ou de utilizar ir até locais por estarmos amedrontados, acuados e coagidos pelos criminosos. Mas o que você falou é uma realidade. Infelizmente, os criminosos eles ficam camuflados, hora de entregadores, hora de motoboys. Infelizmente, esses criminosos andam fantasiados de ciclistas e cabe à polícia, cabe às forças policiais utilizarem estratégias cada vez mais fortes e eficazes para antecipar as práticas criminosas, desmantelar essas gangues e criminosos. Doutor, e acho que é um consenso, é difícil falar, né, consenso, mas uma grande parte da sociedade acredita que as leis têm que ser mais rígidas, porque o que acontece é que o policial prende o bandido, daqui a pouco esse bandido sai. Aí ele tem o benefício da saidinha, que dizem que é para ressocializar, mas aí ele comete um outro crime. Aí ele é preso e daqui a pouco ele sai. Então, o nosso país precisa de leis mais rígidas. E tendo ciência que no combate ao crime é uma guerra assimétrica. Nós cumprimos a lei, nós temos extremo rigor à legalidade no combate ao crime, na investigação, na prisão em flagrante, e o criminoso não. O criminoso, ele não respeita a lei, a ética, a moral, ele não tem escrúpulos, é covarde, é canalha. Então, o criminoso, ele não se importa se ele vai matar um inocente, uma pessoa que está andando, ele não importa até mesmo se vai matar um próprio familiar. Então, o policial, quando combate o crime, ele protege a si, a população, a sociedade, às vezes até familiares e a própria vida do canalha, do criminoso. Então, é óbvio que é uma guerra assimétrica, precisaríamos de legislação nos dando respaldo. O policial, ele tem que lidar com 2 tipos de sobrevivência. A sobrevivência biológica, humana, que foi o que ocorreu, e também com a sobrevivência legal, porque o policial também que não cumpre a lei, ele é automaticamente execrado, punido com rigor. Não que a lei não deva imperar, mas o que a gente precisa é de mecanismos, de instrumentos e prerrogativas para que a gente tenha força, contundência e que a gente diminua um pouco o desequilíbrio no combate ao crime. Delegada Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo na Rede Brasil e até a próxima, né? Vamos imaginar e vamos também desejar que seja encontrada uma solução para esse grave problema. Muito obrigado pela sua participação em nosso Brasil News, delegado. Obrigada, doutora. Eu que agradeço vocês pelo importante espaço para que a gente possa, nesse espaço, manifestar a nossa dor, a nossa indignação e a nossa revolta. Muito obrigada.
Obrigada, conte com a gente, doutora. E a gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos já já.